Bem-vindo a este chamado sério de Jesus. Passo a passo estamos seguindo o que Jesus nos chamou para fazer em Lucas 10. E agora chegamos ao capítulo 15, sacuda a poeira. E isso é muito, muito importante. Vimos que Jesus quer que saiamos e encontremos uma pessoa de paz. Uma pessoa de paz é alguém que o Espírito Santo está atraindo, é alguém que está pronto para receber Jesus, eles estão prontos. E há muitos lá fora. Nós ouvimos falar sobre isso, como a colheita está pronta, mas os trabalhadores são poucos. Mas se você quer ser eficaz, ao encontrar a bolsa da paz, você precisa ouvir o que Jesus está dizendo aqui, quando ele fala sobre como precisamos limpar a poeira e seguir em frente. Em diante, porque se você não entender isso, você não será eficaz. Você não será eficaz ao tentar encontrar essa pessoa de paz. O que vou compartilhar aqui neste vídeo é muito, muito importante. Já foi uma bênção para muitas pessoas. É tão importante. Se quisermos ser eficazes no reino de Deus, se quisermos ver lares e cidades inteiras se convertendo à fé, como mencionei no último vídeo. No último vídeo, nós vimos o que Jesus estava dizendo em Lucas 10, 7, onde ele disse que não devemos nos mudar de casa em casa. Neste vídeo, vamos avançar um pouco e pular para 10 e 11. Por quê? Porque isso é realmente conectado. Ao encontrar a pessoa de paz, quero falar sobre isso primeiro. Jesus está falando aí, mas quando você entrar em uma cidade e não for bem-vindo, vá para a rua e diga: até o pó da sua cidade nós sacudimos. Como um aviso para você. O que Jesus disse aqui é muito, muito importante se você quer produzir bons frutos. Se você quer produzir bons frutos, você precisa ouvir as palavras dele e ser rápido para tirar a poeira das mãos e pés e seguir em frente. Não falamos sobre isso com frequência, mas é importante. Tente imaginar se você fosse um agricultor com algumas sementes na mão. Se você pegar essa semente e plantá-la em um solo que não dá frutos, você pode continuar plantando a mesma semente no mesmo solo, mas ela não vai dar frutos. Por quê? Porque o solo não está pronto para isso. Mas se você pegar a mesma semente e plantá-la em um solo diferente, um solo bom, ela vai de repente produzir muito fruto. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele disse: se as pessoas não receberem nossa mensagem, então tire a poeira das suas mãos e pés e siga em frente. Não continue apenas colocando a mesma semente nas mesmas pessoas, porque isso não dava frutos. Quando comecei a falar sobre Jesus há muitos anos, eu não sabia o que ele estava dizendo ali, eu não estava ciente do que ele estava dizendo. E porque eu não sabia o que Jesus estava dizendo, eu gastei muito tempo. Eu estava conversando com as pessoas erradas e não consegui produzir muitos frutos. Eu não sabia naquela época que algumas das pessoas que eu iria encontrar era gente que não era... E algumas dessas pessoas eu deveria apenas tirar o pó das minhas mãos e pés. E eu deveria ter obedecido a Jesus e seguido em frente. Mas eu não sabia disso. Então, em vez disso, quando conheci pessoas que não eram interessantes, costumo acabar discutindo com eles. Você precisa de Jesus. Não. Sim, você precisa. Não, eu não quero Jesus. Sim, você precisa de Jesus. As pessoas não estão interessadas. Nós só discutimos. E eu pensei que a razão não quis Jesus porque eu não estava bom o suficiente para evangelizar. Então, eu tentei ser melhor, estava praticando, estava me preparando, e se eles viessem com perguntas, e quanto a Darwin e a evolução, eu pensei, eu preciso dar-lhes uma resposta. Então, fui para casa e estudei sobre Darwin, estudei sobre a evolução e voltei e descobri, agora eles estão prontos para receber. Mas ninguém queria. Porque quando eles faziam uma pergunta, ei, e quanto a Darwin? E você dava a eles a resposta, vamos fazer uma nova pergunta. Por quê? Não havia uma pessoa de paz, eles não queriam para dar a vida para Deus. Eles não estavam prontos para entregar suas vidas a Deus. O Espírito Santo não estava atraindo-os. E minhas palavras sozinhas não iriam fazer isso. Mas o que eu fiz? Eu estava gastando muito tempo
estudando evolução. E Darwin e diferentes religiões, Mormons, Testemunhas de Jeová, eu estava estudando tudo isso porque eu, primeiramente, preciso de uma resposta para tudo se as pessoas quiserem receber Deus. Mas se eu não vi nenhuma dessas pessoas se converter, eu deveria ter feito o que Jesus disse. Se as pessoas quisessem discutir comigo quando não estavam abertas, quando não queriam ouvir, eu deveria simplesmente pedir para eles seguirem em frente. Se eu tivesse seguido em frente, em vez de gastar todo o meu tempo com pessoas que não querem, eu poderia ter seguido em frente e encontrado aqueles que querem. E isso é tão importante. Não desperdice seu tempo com pessoas que não querem ouvir. Porque quando você usa seu tempo uma vez, ele não volta. Quando você semeou aquela semente pela primeira vez, não pode semeá-la novamente. Se você quer ser um bom agricultor, se quer ver bons frutos, você precisa estar pronto para seguir em frente. Você precisa fazer o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que a colheita está pronta. Ele está dizendo que a colheita está pronta. O que está dizendo que devemos sair e encontrar uma pessoa de paz. Ele diz que quando encontramos uma pessoa de paz, devemos ficar em sua casa, comer e beber o que servem. Ele diz que devemos curar os doentes e pregar o evangelho. Ele também disse que deveríamos seguir em frente se as pessoas não nos ouvissem. Se eu hoje, por exemplo, saísse nas ruas, talvez eu pare 20 pessoas antes de encontrar aquela que está aberta. E porque eu não desperdiço todo o meu tempo com as primeiras pessoas que conheço. Discutindo, eu vou encontrar uma pessoa de paz muito mais frequentemente do que antes. Antes, muitos anos atrás, quando eu saía para evangelizar, conheci alguém que não o que Deus... Então eu pensei, você precisa. Não, eu não quero, você precisava. E acabei discutindo com eles e foi difícil. E eu passei de uma pessoa para outra e 3 pessoas e de repente eu estava discutindo com 3 pessoas e eu fui para casa e estava cansado. E também eu perguntei, qual é o problema? As pessoas na Dinamarca não querem Deus. Não tem gente aqui, gente na América, não importa onde eu estava. As pessoas não querem Deus, elas não estão abertas. Sim, apenas não aqueles poucos com quem falei. Em vez de gastar meia hora com aquela pessoa conversando, meia hora com aquela pessoa, meia hora com aquela pessoa, se eu fui rápido em seguir em frente, cheguei ao número 15, ou número 10, ou número 8, aquela pessoa que está pronta para receber. E eu vi muito mais frutos. Então, quando Jesus disse, se as pessoas não receberem sua mensagem, então tire o pó das suas mãos e pés e siga em frente. Ele realmente quis dizer isso. Em Atos 13, podemos ler como Paulo e Barnabé fizeram isso. Eles fizeram o que Jesus disse. Lemos aqui, mas os judeus instigaram as mulheres devotas e honradas e os principais na cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram de suas terras, mas eles sacudiram o pó dos seus pés contra isso, e foram para Icônio. Aqui podemos ler como Paulo e Barnabé realmente fizeram o que Jesus nos mandou fazer. Era um lugar onde as pessoas não queriam receber a mensagem. Começaram a discutir e a argumentar. Mas eles não ficaram lá discutindo e argumentando com eles. Não, eles obedeceram a Jesus, então tiraram o pó dos pés e seguiram em frente. E porque seguiram em frente, chegaram a Icônio. E nós lemos aqui no próximo versículo, e aconteceu em Icônio que ambos foram juntos à sinagoga dos judeus. Use e fale de modo que a grande multidão, muitos dos judeus e também dos gentios acreditaram. O que lemos aqui foi que Paulo e Barnabé estavam em um lugar. E aquele lugar as pessoas não queriam viver para ouvir. Então eles só querem discutir e criaram perseguição. O que Paulo e Barnabé fizeram? Obedeceram a Jesus. Tiraram o pó das mãos e dos pés e seguiram em frente. E no próximo lugar que chegaram, lemos como uma grande multidão, tanto de judeus quanto de gentios, veio a crer. Se passaram todo o tempo no outro lugar, discutindo.
Elas não viram aquela grande multidão aderindo à fé. Se você quer ver pessoas adotando a fé, se você quer ver muitas pessoas se convertendo, então precisa agir como elas. Não desperdice seu tempo com as pessoas erradas. Não perca seu tempo com pessoas que não querem ouvir, que não querem ser salvas. Mas eu realmente quero que essas pessoas sejam salvas. Sim, você quer, e eu quero que as pessoas sejam salvas. E Deus quer, mas sabe, se eles não querem, eles não querem. Dê-lhes tempo, dê tempo para que estejam prontos para abrir a mente. Porque se eles não querem ser salvos e você continua pregando para eles, a única coisa que você faz é endurecer ainda mais o coração. E eu vi isso, vi vez após vez pessoas que não queriam ser salvas, não estavam prontas, não eram pessoas da paz, mas eles têm amigos e familiares ao redor que continuam pregando para eles, que continuam pregando para eles. E eles não queriam isso. Mas eles continuam pregando. E eles não queriam e argumentavam contra, mas continuam pregando para aquelas pessoas. Você sabe o que aconteceu? Eles não vieram a Deus. Eles foram mais longe, começaram a machucar o coração e se tornaram amargos. Não pregue para pessoas que não querem ouvir. Não continue fazendo dê-lhes tempo para chegar a esse ponto de prontidão. Enquanto isso, pode seguir em frente e encontrar pessoas que estão prontas para receber. Deixe-me ler algo deste capítulo do meu livro. No passado, quando saía para evangelizar na rua, eu só parava 3 ou 4 pessoas dentro de 1 ou 2 horas, porque sempre tinha discussões muito longas. Discussão. Sim, eu tive uma discussão com ele sobre Deus, evolução e ciência. E depois que nossa discussão terminou, fui para casa sem nada. Encontrar a pessoa da paz. Voltei para casa pensando que havia algo errado com a colheita, porque aqueles que conheci não eram cristãos. Aberto. Sim, eu pensei que a colheita não estava pronta. E abundante, como Jesus estava dizendo, porque eu não vi que aqueles poucos com quem falei quisessem ter algo a ver comigo. Com Deus. Essa foi minha experiência até eu começar a limpar a poeira e seguir em frente. Siga em frente, como Jesus disse que eu deveria. Quando fiz isso, vi que é exatamente como Jesus diz. Se sua experiência é que a colheita não está pronta e abundante, você está procurando no lugar errado. Talvez hora de seguir em frente e não gastar todo o seu tempo com as pessoas erradas. Pode parecer muito difícil essas palavras, apenas siga em frente e não gaste todo o seu tempo. Mas não é a coisa certa a fazer. É a coisa certa a fazer. Entregue-os a Deus. Pegue essas pessoas e ore por elas, entregue-as a Deus e deixe Deus. Leve-os a esse lugar quando estiverem prontos para receber e, enquanto isso, seja eficaz no reino de Deus. Neste capítulo do meu livro, conto uma história sobre... E eu venho com alguns exemplos sobre isso. Um exemplo é uma mulher que levei a Deus alguns anos atrás. Ela se converteu, recebeu o Espírito Santo, foi muito bonito, e então ela me convidou para ir à casa dela, porque queria que eu pregasse para o irmão dela. E ela convidou o irmão dela para vir à casa também. E há outras pessoas lá. Sentei-me, comendo, bebendo, e então comecei a compartilhar o evangelho com o irmão dela, mas rapidamente descobri que ele não estava preparado. Tentei algumas vezes colocar, eu trouxe à tona, mas todas as vezes ele apenas mudou o assunto e ele não quis conversar. Então, ao invés de ter uma noite onde apenas sentei e discuti a noite toda, apenas conversei sobre outras coisas com ele. Fui até a irmã depois e disse, sei que você quer que seu irmão seja salvo, mas ele não está pronto. Não continue pregando para ele, você só está afastando ele cada vez mais. Apenas entregue-o a Deus, deixe-o nas mãos de Deus, ore por ele e faça o que eu disse aqui. E então, saia e encontre alguém da paz. Ela queria que ele se salvasse, mas ele não queria. Isso foi a verdade. O que aconteceu aqui, 1 ano depois eu estava de volta no mesmo lugar. E desta vez ele estava lá. E desta vez, quando compartilhei o evangelho, ele abriu o coração e disse, eu quero. Deus o trouxe a um ponto onde agora ele estava pronto. E naquela noite ele recebeu o Espírito Santo. Foi batizado na água e recebeu o Espírito Santo.
E é tão importante entendermos como Deus atua. Não endureça o coração das pessoas continuando a pregar para quem não quer ouvir. Eles vão acabar te atacando, eles vão ficar amargos. Jesus está dizendo isso em Mateus 7, quando ele diz, não jogue suas pérolas aos porcos. Se fizer isso, eles podem pisotear isso sob seus pés. E se volte e te despedace. O que Jesus disse aqui? Jesus falou, não entreguem o evangelho para quem não quer ouvir. Eles não vão gostar, vão zombar, atacar você com isso. Não. Quando você encontrar pessoas que não querem ouvir, então sigam em frente, passem para as próximas pessoas. Sigam e continue movendo-se até encontrar aquelas pessoas que estão prontas. Quando fizerem isso, vão ver que Jesus está certo. A colheita está pronta. A colheita está pronta. A colheita está pronta, mas há poucos trabalhadores. Os que estão lá estão ocupados demais no celeiro fazendo outras coisas. Os trabalhadores estão muito ocupados com as pessoas erradas. Estão ocupadas demais fazendo outras coisas, ao invés de encontrar aquela colheita que está pronta. Então, isso é muito, muito, muito importante. Eu te encorajo a começar a fazer isso. Olhe para as pessoas que já estão na sua vida. Se há pessoas na sua vida com quem você gastou meses ou anos depois, e você nunca os viu se converterem ao cristianismo, e eles realmente começaram a endurecer o coração, siga em frente. Não continue gastando tempo com essas poucas pessoas. Siga em frente e vai encontrar alguém que esteja pronto para receber. Quando você fizer isso, vai se surpreender. Eles estão por aí. Aquelas pessoas que estão prontas, aquelas pessoas que estão chamando a Deus, aquelas pessoas que estão procurando, estão lá fora, mas você não irá encontrá-las. Se você gastar todo o seu tempo com as pessoas erradas, mais tarde, neste livro, eu vou juntar tudo, vou reunir tudo isso que falamos sobre o chamado de Jesus. Mas até agora, por favor, ore comigo. Ore para que Deus envie mais palavras, trabalhadores. E então, ore para que Deus te guie até a pessoa da paz. Ore para que Deus abra seus olhos para ver quem não é aquela pessoa da paz. E tenha isso em mente quando conversar com as pessoas. E depois você pratica, você fica cada vez melhor em reconhecer quem é uma pessoa de paz e quando deve seguir em frente. No começo pode ser muito difícil. Você sabe, todo começo é difícil, no início é difícil. Tipo, essa é uma pessoa de paz ou não é uma pessoa de paz? Shell, essa é uma pessoa da paz com quem eu deveria sentar e conversar ou é alguém com quem eu acabaria perdendo meu tempo? No começo é difícil, mas você tenta. E então você aprende, cresce e se torna melhor. Para reconhecer onde é a boa colheita, você fica melhor em reconhecer quem são essas pessoas, para quem está pronto para receber. E então, quando você encontra essas pessoas, você saberá o que fazer. Você se senta com eles, você os leva a Cristo, batiza com água, Espírito Santo, cura os doentes, expulsa demônios, como vamos ver na próxima vez. E você vai dar muito fruto. Então, vamos fazer o que Jesus fez. Vamos fazer o que os discípulos de Jesus fizeram. Vamos fazer o que Jesus nos chamou para fazer. Sabe, Jesus fez o mesmo. Ele não acabou discutindo com aqueles fariseus. Disse algo claro para eles e depois seguiu adiante. E onde encontramos Jesus? Ele estava sentado em uma casa dos pecadores. Ele veio trazer salvação para quem estava perdido. Não veio chamar os justos, os auto-justos. Veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele veio trazer cura para essas pessoas. E vamos olhar para isso no próximo vídeo. Paz. Escute. Deus te abençoe. Tchau.